Olá, eu sou Dante Garcia, criador do podcast DG, Doses de Gestão, e estou aqui novamente para apresentar mais um episódio. Considerando a atualidade e a pertinência do tema, resolvi reproduzir e comentar um artigo que escrevi recentemente com o colega escritor e professor J. Cirino, cuja publicação ocorreu na revista Visão Hospitalar. Ele se chama O Tempo das Pessoas nos Ciclos das Organizações. Observar os movimentos dos grãos de areia em uma ampulheta e associá-los à variável tempo, inevitavelmente provocará em nosso imaginário popular a lembrança de um trava-língua que desde tenra idade o exercitamos. Abre aspas. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Fecha aspas. Essa pequena anedota não é um desafio apenas para a oratória, mas, incontestemente, a reflexão dos indivíduos sobre o tempo, sua essência e seus desdobramentos nos diversos espaços de vida. Somos feitos de tempo. Cada pessoa vivencia o seu, diferentemente do outro. E provavelmente este seja um dos motivos pelo qual somos tão singulares em nossos comportamentos e escolhas. Eis aí o sopro divino do destino influenciando o seu propósito e a sua passagem por essas paragens, não é mesmo? Contudo, ao levarmos esta realidade para o contexto das organizações, estas também se revelam em seus tempos próprios, afetadas por inúmeras e complexas variáveis do micro e do macroambiente. Em tempos, eu diria, tão disruptivos como os que temos experimentado, diversas ondas vão se formando e estabelecendo períodos e contextos próprios, os quais nós optamos por denominar neste artigo de ciclos. A grande questão que é colocada em xeque no dia a dia é: o momento que estou vivendo está alinhado com o ciclo em que a empresa está vivenciando? Tenho a percepção, o esforço e as condições de me adaptar para acompanhar cada novo ciclo? Eu compreendo a verossímil necessidade de se desenvolver competências aos novos ciclos? Eu contribuo ou resisto frente aos novos ciclos? As mudanças estão corriqueiramente nos transversalizando, agindo de modo a ser consequência direta das nossas atitudes diárias. Considerando o refrão da emblemática música do Legião Urbana, essa música composta por Renato Russo, abre aspas, temos nosso próprio tempo, fecha aspas. O quanto eu, enquanto profissional, estou conseguindo ouvir meus próprios pensamentos, meus desejos, meus anseios, para avaliar o quanto o meu tempo está de fato sincronizado com a instituição em que atuo? Por outro lado, no contexto organizacional, que também é formado por pessoas, pairam dúvidas sobre as estratégias e decisões adotadas para o grande tabuleiro de xadrez chamado gestão. Estariam seus enxadristas, ou seja, os seus executivos, conscientes e preparados para as transformações exigidas em cada um de seus ciclos? Como seus propósitos e planejamento estratégico alcançam seus diversos participantes em cada um dos ciclos? Como seus modelos de governança e relação de poder vão se transacionando em cada novo normal, termo até muito usado pós-pandemia? Há, sem dúvida, uma perene necessidade de compreensão sobre a transcendência das organizações em seus ciclos de vida
Mas também é inquestionável que as melhores organizações são dinâmicas e também preparadas para os tempos de novos e qualificados líderes. Palavra que venho corriqueiramente citando nos nossos podcasts. Vemos constantemente empresas com equipes que completam triênios, quinquênios, decênios e assim por diante, em situações paradoxais. Alguns que habilidosamente conseguem sentir e acompanhar cada transformação, promovendo entregas cada vez mais disruptivas e sustentáveis. E outros que optaram por recolher-se à vivência de outros tempos, quando já são novos ciclos. Como a organização deve se posicionar neste caso? Como promover mudanças compreendendo os tempos de cada um? Fato é que, no contexto profissional e empresarial, tempo e ciclos são quase quânticos. Não há idade ideal para as pessoas, mas sim pessoas de qualquer idade em tempos ajustados ao ideal. Veja que questão interessante. Vou fazer um reforço. Não há idade ideal para as pessoas, mas sim pessoas de qualquer idade em tempos ajustados ao ideal. De mesmo modo, independentemente dos anos de vida de uma organização, o que importa são aquelas que se reinventam em ciclos ideais. Como exemplificado no livro Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, abre aspas, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Fecha aspas. O quanto estamos preparados para acompanhar os ciclos empresariais de plantar novas mudas ou colher aquilo que plantamos até então? Eu faço alguns comentários complementares a este magnífico texto. Veja o quanto é fundamental refletir sobre a sua vida, a nossa vida, no que se refere ao fator tempo, em sua essência, e como ele impacta nos nossos variados espaços de vida, seja na família, na empresa, na comunidade onde se relaciona, na rede social, enquanto dormimos, e por que não, enquanto eu gravo este relevante podcast. Observe que, a despeito da própria física quântica, em nossa singularidade, o que chamamos neste artigo de sopro divino, o tempo é fator idêntico e exerce a mesma métrica. Então, neste contexto, o que fará diferença será o que cada um de nós fazemos com o nosso tempo. Mas a minha abordagem hoje com você, no contexto deste tema, é sobre o que estamos fazendo do nosso tempo no tempo das organizações ou negócios onde atuamos, independentemente de nosso vínculo ou função, e até mesmo se formos sócios ou proprietários. Não podemos desconsiderar que, para a ciência da administração, em especial na teoria das organizações, as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, as firmas, as organizações, não se referem mais ao eu. Elas ganham vida, elas ganham propósitos, elas obtêm objetivos próprios. E mais, como já dito, o contexto de seus ambientes é extremamente complexo e o mundo vivencia um processo amplamente disruptivo.
Os tais ciclos organizacionais em que citamos no artigo, eles exigirão adaptação, formações absolutamente diferentes, com modelos de governança em que certamente não teremos o luxo do desperdício de tempo com o que não mais estará em pauta. A inovação, o design thinking, as metodologias ágeis, com o uso de Scrum, Sprint, Kanban, gerando valor, apresentando novos formatos de organizações por meio de startups, seja, gerando condições de solucionar problemas num contexto totalmente diverso do que vivenciamos hoje. Nesse sentido, eu venho novamente reforçar uma questão. É fundamental disciplina, é fundamental paixão contagiante e muito, mas muito treinamento e desenvolvimento. Só que antes disto, será preciso lucidez. Lucidez para, primeiramente, se permitir a autocrítica. Essa palavrinha mágica que nos permite compreender se devemos ou não continuar na mesma direção, ou se já não estamos mais centrados nas competências dos novos ciclos das empresas. Como diria a célebre frase atribuída a Einstein, é insano continuarmos fazendo o que sempre fizemos e esperar resultados diferentes. O profissional líder, sócio, proprietário, acionista, parceiro, seja qual classificação de stakeholder for, deverá compreender os novos tempos dos novos ciclos e se adaptarem a resolver problemas e mergulharem no universo complexo humano, pois o que for tarefa e rotinas de repetição estarão nas mãos de quem? Nas mãos dos robôs, da inteligência artificial. Não menos importante, para as organizações e empresas que desejarem sobreviver aos próximos 10 ou 20 anos, ficará a mesma crítica aqui colocada aos profissionais e pessoas. Ou seja, ajustem suas velas, deem direção e se adaptem às novas gerações totalmente reformuladas. É isto. Agradeço por ter chegado até aqui e participado deste bate-papo. Continue seguindo o nosso canal DG, Doses de Gestão. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus contatos. Semanalmente nos veremos por aqui. Até a próxima dose.